Então, agora, de posse de mais um princípio de conservação, que é o princípio de conservação da quantidade de movimento, podemos estudar diversos tipos de colisões, que também chamamos de choques. Relembrando aqui o princípio de conservação da quantidade de movimento. A gente viu que a variação da quantidade de movimento de um corpo ou de um sistema formado por vários corpos é igual ao impulso da força resultante. Ou escrevendo de outra forma o teorema do impulso, a quantidade de movimento final do corpo, de um sistema lá de partículas, menos a quantidade de movimento inicial, é igual a resultante das forças que atuam sobre o corpo, vezes o tempo. Agora observe, as colisões geralmente ocorrem num intervalo de tempo muito pequeno, que eu posso aqui aproximar para zero. Então, o que é que eu vou ter numa colisão? Vou ter que a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, como o tempo de uma colisão é muito curto, a quantidade de movimento do sistema ela não muda. Como assim sistema, Marivaldo? Se eu tenho dois corpos que vão colidir, por exemplo, dois carros, eu posso adotar esses dois carros como sendo o sistema de dois corpos. Então a quantidade de movimento desses dois carros, imediatamente antes da colisão, imediatamente depois da colisão, não vai mudar. Agora, eu não estou me referindo a cada carro particularmente. Eu estou me referindo à quantidade de movimento do sistema. Ou seja, eu pego a quantidade de movimento do carro A antes da colisão, mais a quantidade de movimento do carro B antes da colisão, somo, eu tenho aí a quantidade de movimento do meu sistema antes da colisão. Imediatamente após a colisão, eu pego a quantidade de movimento do carro A, pego a quantidade de movimento do carro B. Quando eu somar, eu tenho a quantidade de movimento imediatamente depois da colisão. O que eu estou falando é que essas duas quantidades, ou seja, a quantidade de movimento imediatamente anterior à colisão e a quantidade de movimento imediatamente posterior à colisão, essas quantidades serão iguais. Por outro lado, geralmente, quando a gente analisa uma colisão, dá para perceber que as forças que um corpo aplica sobre o outro, ou seja, no caso aí são forças internas a meu sistema, uma vez que meu sistema é constituído pelos dois corpos que irão colidir, essas forças, elas são muito intensas. E geralmente a intensidade dessas forças que são internas, ou seja, que um corpo aplica sobre o outro, a intensidade delas é superior à intensidade das forças externas. Só lembrando aqui que quem varia a quantidade de movimento é a resultante das forças externas. Ou seja, as forças internas de um sistema não alteram a quantidade de movimento dele. Então, se essas forças externas são desprezíveis, quando comparadas com as forças internas, eu posso desprezar isso aqui. Então, mais uma vez, eu vou ter a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, se esse membro aqui é zero, a quantidade de movimento final do meu sistema vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial. Marivaldo, eu não entendi essa história. Você me disse o quê? Que forças internas não alteram a quantidade de movimento do sistema. Exatamente. Então você quer me dizer que se a gente implantar uma bomba atômica lá no asteroide, quando essa bomba atômica explodir, não vai alterar a quantidade de movimento deste asteroide? Não. Como assim, Marivaldo? Se vai explodir, cada pedaço vai para um lado? Exatamente, cada pedaço vai para um lado. Se eu somar a quantidade de movimento de cada pedaço desse aí, eu vou encontrar exatamente a quantidade de movimento que o asteroide tinha antes da explosão. Já que as forças que geraram essa explosão são forças internas do nosso sistema. A bomba estava implantada lá no asteroide. Outra informação que o teorema do impulso traz para a gente é justamente o seguinte: se a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, as unidades de quantidade de movimento e de impulso são equivalentes. Ou seja, para a quantidade de movimento eu posso usar quilograma vezes metros por segundo, ou posso usar Newton vezes segundo. Então agora vamos dar uma estudada nos tipos de choques, ou seja, nos tipos de colisões que são estudados no ensino médio. Então basicamente, o que é que a gente tem aqui?
o choque elástico, que alguns autores se referem também como sendo choque perfeitamente elástico, que basicamente é o seguinte, é uma colisão onde não ocorre perda de energia. Ou seja, a energia mecânica do sistema antes da colisão é igual à energia mecânica depois da colisão. Ou seja, a energia cinética do sistema antes da colisão é igual à energia cinética do sistema depois da colisão. Então os corpos colidiram. Claro, no momento da colisão pode ter ocorrido deformações dos corpos, ou seja, transformação de energia cinética em energia potencial elástica. Posteriormente, esses corpos voltaram ao estado normal, ou seja, cessou a deformação, e a energia que estava acumulada devido a esta deformação, ela volta para o corpo na forma de energia cinética. Ou seja, toda vez que eu me referir a uma colisão elástica ou perfeitamente elástica, já deve estar na cabeça que não ocorre perda de energia. Uma colisão ou um choque perfeitamente inelástico, ou como alguns autores chamam simplesmente de inelástico, é quando os corpos colidem, se deformam e continuam deformados. Eles continuam após a colisão grudados. Neste tipo de colisão, a perda de energia é máxima. Então, quando eu me referir a uma colisão como sendo inelástica ou perfeitamente inelástica, significa que os corpos colidiram e permaneceram juntos, grudados, após a colisão. Então, a energia cinética inicial ela é maior que a energia cinética final. Ou seja, parte da energia foi usada para deformar os corpos, e essa energia não vai ser restituída, ou seja, os corpos vão continuar deformados e viajando juntos. Então, só enfatizando aqui, se os corpos vão perder energia, então a energia inicial do sistema, ela vai ser o quê? Maior, pois vai ocorrer essa redução, que a energia final do sistema. Agora os corpos colidiram e se separaram, sendo que houve perda de energia. Então eu vou ter, nesse caso, uma colisão parcialmente elástica, ou se preferir, uma colisão parcialmente inelástica. E mais uma vez, se houve perda de energia, então a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final. Com relação à quantidade de movimento, a gente sabe que, independente do tipo de colisão que a gente tem aqui, ó, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Ou seja, independente do tipo de colisão que eu tenho aqui, eu vou ter a conservação da quantidade de movimento. Agora é comum também no ensino médio utilizarem um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente de restituição, para caracterizar os tipos de colisão. E o que seria esse coeficiente de restituição? Corresponde à velocidade relativa de afastamento, ou seja, eu vou pegar o módulo da velocidade que os corpos vão se afastar após a colisão e divido pela velocidade que esses corpos estavam se aproximando antes da colisão. A esse resultado aqui, nós chamamos de coeficiente de restituição. Então é comum também em alguns problemas o fornecimento do coeficiente de restituição. E a partir dele a gente sabe qual é o tipo de colisão. Como assim, Marivaldo? Peraí, numa colisão elástica não tem perda de energia. Se não tem perda de energia cinética, os corpos eles vão se afastar após a colisão com a mesma velocidade que eles se aproximavam antes da colisão. Ou seja, a velocidade relativa de afastamento, no caso de uma colisão perfeitamente elástica, vai ter o mesmo módulo da velocidade relativa de aproximação. Ou seja, quando eu dividir, eu vou ter como coeficiente de restituição 1. Então, se o problema me diz que houve uma colisão com coeficiente de restituição igual a 1, eu já sei que é uma colisão perfeitamente elástica ou simplesmente uma colisão elástica. Agora, numa colisão inelástica ou perfeitamente inelástica, Marivaldo, após a colisão, os corpos permanecem juntos. Então a velocidade relativa de afastamento é 0. Então no caso de uma colisão inelástica ou perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição vai dar 0.
E no caso de uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, se houve perda de energia, a velocidade relativa de afastamento vai ter um módulo inferior, pois vai ter perda de energia cinética, ao módulo da velocidade relativa de aproximação. Ou seja, esse resultado aqui, ó, se o denominador é maior que o numerador, este resultado aqui vai estar entre 0 e 1. Então agora vamos brincar um pouco com essas informações aí. Vamos ver o que a gente pode extrair a mais aí dessas informações. Então, primeiro, vamos supor que eu tenho dois corpos de mesma massa e que vão colidir elasticamente. Ou seja, o coeficiente de restituição é igual a 1. Vou chamar aqui esse corpo de A, esse corpo de B. A velocidade inicial do corpo A vou chamar de VA e de B eu vou chamar de VB. Eu quero saber o seguinte, qual a velocidade desses corpos após essa colisão elástica? Então vamos, em toda e qualquer colisão, eu sei que ocorre a conservação da quantidade de movimento. Ok. Então vamos lá, a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então vamos adotar um sentido como positivo? Então vamos aqui, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão. O que é o meu sistema? Os corpos A e B. Então vamos, antes tem MA, VA, mais MB, a velocidade de B, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o módulo da velocidade de B. Como o B está no sentido contrário ao positivo, eu teria aqui menos VB. Após a colisão, eu espero que o corpo A ele volte com uma certa velocidade VA' e o corpo B volte com uma certa velocidade VB'. E é justamente o que eu quero saber, quem é VA', quem é VB'. Ou seja, eu quero saber as velocidades dos corpos após a colisão. Então, após a colisão, o que é que eu espero? A quantidade de movimento do corpo A, olha que agora ele está no sentido negativo. Então, vai ficar MA menos VA'. E do corpo B, MB, agora B está no sentido positivo, VB'. Mas, Marivaldo, você supôs que a massa era a mesma. Ótimo. Então, eu vou ficar com a equação VA menos VB é igual a menos VA' mais VB'. Ou seja, VB', vamos arrumar isso aí, vai ser VA menos VB, ó, menos VA' vem para cá, mais VA'. Então vamos guardar essa informação aqui. A outra informação que eu tenho é a seguinte. É uma colisão elástica. Então o coeficiente de restituição é igual a 1. Então vamos nessa. Coeficiente de restituição é a velocidade relativa de afastamento, tá ok? O módulo, dividido pela velocidade relativa de aproximação. Ó, em módulo. Nesse caso, eu sei que esse coeficiente é igual a 1 com a velocidade relativa de afastamento. Então, observe que após a colisão, o A vai num sentido com a velocidade VA' e o B vai no sentido contrário com a velocidade VB'. Então, eles estão se afastando com a velocidade que corresponde a VA' mais VB'. E antes da colisão, eles estavam se aproximando com a velocidade, ó, VA mais VB. Ou seja, daqui eu posso concluir o seguinte, que VA mais VB é igual a VA' mais VB'. Substituindo o resultado que eu tinha encontrado anteriormente, então VA mais VB é igual a VA' mais, quem é VB'? VB' é VA menos VB mais VA'. Então, VA
Posso cortar aqui com VA, porque vai mudar de membro, vou ficar com VA menos VA, que vai dar 0. VB, vamos passar para cá o menos VB. VB mais VB é igual a VA' mais VA', ou seja, 2 vezes VA'. Ou seja, 2 vezes VB é igual a 2 vezes VA'. Conclusão, VB vai ser igual a VA'. Ou, se preferir, VA' vai ser igual a VB. Traduzindo, o corpo A, após a colisão, ele vai adquirir a velocidade que o corpo B tinha antes da colisão. Utilizando aqui aquele resultado, VB' vai ser igual a VA menos, quem é VB? VB é igual a VA', mais VA'. Ou seja, VA' menos VA' vai dar 0, VB' é igual a VA. Presta atenção no que eu acabei de demonstrar. Eu acabei de demonstrar o seguinte: se eu tenho uma colisão elástica, ou seja, sem perda de energia, e os corpos envolvidos nesta colisão têm massas iguais, o que é que acontece? Esses corpos trocam de velocidade. Ou seja, o corpo A tinha uma velocidade VA, o corpo B tinha uma velocidade VB. Após a colisão, o corpo B passou a ter a velocidade do corpo A e o corpo A passou a ter a velocidade do corpo B. E isso pode ser observado num brinquedinho que nós chamamos de pêndulo de Newton, que basicamente são vários pêndulos de massas iguais, comprimentos iguais. E basicamente, o que é que eu pego? Eu pego uma massinha dessa aqui, um pêndulo desse, e tiro da posição de equilíbrio. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Quando eu pego um pêndulo desse, tiro da posição de equilíbrio e solto, o que é que acontece? A massinha vem aqui, ela colide com a primeira, transfere energia, ou seja, transfere a velocidade para a primeira, que transfere para a segunda, que transfere para a terceira, que transfere para a quarta. Conclusão, esses 4 pêndulos ficarão parados e essa última aqui vai entrar em movimento, com a velocidade que este primeiro pêndulo tinha ao colidir com a primeira esfera. Sim, Marivaldo, se eu pegasse 2 pêndulos desses, tirasse da posição de equilíbrio e soltasse, então o que é que iria acontecer? Os 2 pêndulos, eles bateriam nesse conjunto e sairiam aqui 2 pêndulos, entrando em movimento com a velocidade que os 2 pêndulos que eu soltei tinham imediatamente antes da colisão. Primeiro exemplo, um vagão de 10 toneladas desloca-se a 0,90 metros por segundo sobre trilhos horizontais, chocando-se com outro vagão carregado e de 20 toneladas, em repouso e com os freios soltos. Se os 2 carros engatam, determine sua velocidade após o choque e o decréscimo de energia resultante da colisão. Então vamos lá. Se após a colisão eles vão engatar, significa o seguinte, que eu vou ter uma colisão perfeitamente inelástica. Ou seja, eles vão continuar juntos após a colisão. Esse é o tipo de colisão mais tranquilo para resolver. Basta utilizar a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes da colisão igual a quantidade de movimento depois da colisão. Antes, a quantidade de movimento antes da colisão. O vagão mais pesado, ele estava parado. Então, a quantidade de movimento dele antes da colisão, 0. E o vagão mais leve, ele estava com a velocidade de 0,9 metros por segundo. Ou seja, a quantidade de movimento dele vai corresponder à massa dele vezes a velocidade. E daí, a quantidade de movimento antes da colisão corresponde a 9.000 newton vezes segundo. E depois da colisão? Depois da colisão eles vão estar engatados. Então eu vou ter um único corpo. Qual a massa desse único corpo? Corresponde a 30.000 quilogramas. E os dois, como agora estão engatados, vão ter a mesma velocidade. Então, vamos achar a velocidade do conjunto. A velocidade do conjunto vai ser 9.000
dividido por 30.000. Ou seja, 9 dividido por 30, isso vai dar 0,3 metro por segundo. Agora eu quero saber quanto esse sistema de corpos perdeu de energia durante a colisão. Então é complicado? Não. Eu posso calcular a energia cinética do sistema antes da colisão e depois da colisão e calcular essa diferença. Então vamos, a energia cinética do sistema antes da colisão. Antes da colisão, só quem estava em movimento era o vagão mais leve. Ou seja, a energia cinética dele, mv² sobre 2. Ou seja, a massa 10.000, a velocidade 0,9 ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, a energia cinética desse sistema antes da colisão vai ser igual a 10.000 vezes 0,81 dividido por 2. Ou seja, corresponde a 8.100 dividido por 2. Ou seja, 4.050 joules. Após a colisão. Então agora eu tenho os dois juntos, ou seja, é um corpo só com a massa total que corresponde à massa do vagão 1 mais a massa do vagão 2. Os dois estão com a mesma velocidade, ok? Então vamos lá, qual a soma das massas aí? Eles estão engatados. 30.000. A velocidade desse conjunto, 0,3 dividido por 2. Ou seja, depois da colisão, vai ser igual a 30.000 vezes 0,3 ao quadrado, vai dar 0,09 dividido por 2, que dá 2.700 dividido por 2, ou seja, 1.350 joules. Sendo assim, qual a energia perdida aí durante essa colisão? Corresponde à energia do sistema antes da colisão menos a energia do sistema depois da colisão, que corresponde a 2.700 joules. Segundo exemplo, seja um choque perfeitamente elástico de dois corpos A e B, a velocidade de cada corpo está indicada na própria figura e suas massas são MA igual a 2 kg e MB igual a 10 kg. Determine as velocidades de A e de B após o choque. Então vamos à resolução. Como ele diz que o choque é perfeitamente elástico, eu já tenho informação importante aí. Eu já sei que o coeficiente de restituição é igual a 1. Ou seja, eu já sei que não tem perda de energia aí nessa história. E eu sei também que em toda e qualquer colisão há conservação da quantidade de movimento. Então vamos organizar essas informações. Então vamos lá. Vou escolher aqui um sentido como positivo. E eu sei que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então a quantidade de movimento antes da colisão, massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A, mais a massa do corpo B vezes a velocidade do corpo B. Quantidade de movimento depois da colisão, massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A após a colisão, que sempre eu vou utilizar essa notação, ó, VA', VB', essa linha para indicar que é depois da colisão, mais a quantidade de movimento de B depois da colisão. Então vamos lá, qual a massa do corpo A? 2 kg. Qual a velocidade do corpo A? 6 metros por segundo. Massa do corpo B? 10 kg. Velocidade do corpo B? Observe que a velocidade é no sentido contrário ao adotado como positivo, ou seja, menos 1. Que é igual a massa do corpo A, que é igual a massa do corpo A, 2 kg. Vamos brincar aqui. Após a colisão, eu vou supor que o corpo A vai retornar, ou seja, VA' vai ser da direita para a esquerda e o corpo B também vai retornar. Ou seja, a velocidade dele, tá ok? Vai ter o sentido da esquerda para a direita. Sim, Marivaldo, não entendi. Você é vidente, é?
Como é que acontece? Já a segunda vez que você prevê como é que vai estar a situação após a colisão. Preste atenção. Se eu estiver equivocado, mas se eu for coerente com minha escolha e não cometer nenhum erro nas contas, como eu disse que a velocidade de B após a colisão é positiva, os meus cálculos vão me levar a um valor negativo, dizendo, Marivaldo, você inverteu o sentido. Então, o que vai importar nos meus cálculos aqui é minha coerência e não cometer erro matemático. Porque se a minha escolha for equivocada, os meus cálculos vão me indicar isso. Ou seja, se a velocidade de B após a colisão for de 2 metros por segundo, no sentido contrário à minha escolha, vai aparecer lá um sinal negativo, indicando que eu me equivoquei nessa minha escolha inicial. Então, menos V' mais a massa de B, 10 kg, e VB' eu disse que estaria no sentido positivo, não é isso? Então, vezes VB'. Então, eu vou ficar com 12 menos 10 igual a menos 2 VA', não é isso? Esqueci aqui da linha, mais 10 VB'. Estou arrumando aqui, eu vou ficar com 2 VA' igual a 10 VB', 12 menos 10 dá 2. Então, mudando de membro, menos 2. Simplificando aqui, ó, dividindo aqui, ó, por 2. Então, VA' é igual a 5 VB' menos 1. Vamos guardar esse resultado e vamos usar outra informação que a gente tem, que o coeficiente de restituição é igual a 1, já que temos uma colisão perfeitamente elástica. Só lembrando, o coeficiente de restituição corresponde à velocidade relativa de afastamento, ou seja, VA' mais VB', dividido pela velocidade relativa de aproximação. Estão se aproximando com qual velocidade? 6 metros por segundo mais 1 metro por segundo. Isso aqui é igual a 1. Então, daqui eu encontro o quê? VA' mais VB' é igual a 7. E, utilizando a informação que a gente tem, quem é VA'? 5 VB' menos 1, ó, continua na continha, mais VB' é igual a 7. Então, ó, 6 vezes VB' é igual a 7 mais 1. VB' é igual a 8 dividido por 6. Simplificando, VB' é igual a 4 terços. Ou, se preferir, aproximadamente 1,33 metros por segundo. Ó, achei VB' positivo, o que me indica que minha escolha realmente para VB' foi correta. Uma vez que eu encontrei VB', eu posso encontrar VA'. VA' é igual a 5 vezes. Quem foi VB'? Aproximadamente 1,33. Então, vou achar aproximadamente VA'. Então, 5 vezes VB' menos 1. Então, fazendo essa conta, eu vou achar VA' aproximadamente 5,67 metros por segundo. Então, mais uma vez aqui, ó, não achei nenhum valor negativo aqui, para VA' nem para VB'. Então, realmente, minha escolha aqui foi coerente. E se não fosse, surgiria um sinal negativo, indicando que o sentido da velocidade não foi aquele escolhido anteriormente. Terceiro exemplo. Os dois corpos da figura de massas MA igual a 4 kg e MB igual a 12 kg deslocam-se numa mesa perfeitamente lisa, com velocidade de módulos 8 metros por segundo e 2 metros por segundo. Sendo E igual a 0,30, o coeficiente de restituição do choque entre os corpos, determine os módulos das velocidades de A e B após a colisão e o sentido de seus movimentos. Então vamos à resolução. Eu sei que em toda e qualquer colisão, a quantidade de movimento antes de que da colisão é igual à quantidade de movimento depois de que da colisão. Quantidade de movimento, MA, VA, quantidade de movimento no corpo A antes da colisão, do corpo B, MB, VB, quantidade de movimento de B antes da colisão. Depois da colisão, MA,
VA', e a de B, MB, VB'. Vamos escolher um sentido com um positivo, e mais uma vez aqui, ó, vou supor que após a colisão, ó, o A vai retornar e o B também. Caso não seja dessa forma, vai surgir um sinal negativo indicando, ó, Marivaldo, você só errou aí na escolha aí dos sentidos aí desses corpos após a colisão. Então vamos, antes da colisão, a massa do corpo A, 4 kg. A velocidade dele, 8 metros por segundo. A massa do corpo B, 12 kg. A velocidade dele, opa, está no sentido negativo. Então, menos 2 metros por segundo. Após a colisão, a massa do corpo A, 4 kg. O A, ó, após a colisão, eu disse que vai ter um movimento no sentido negativo. Então, menos VA'. A massa do corpo B, 12 kg. VB', eu disse que está no sentido positivo, não é isso? Então, arrumando, eu vou ficar com 32 menos 24 é igual a menos 4 VA', mais uma vez aqui esqueci da linha, mais 12 VB'. Então, arrumando, eu vou ficar com menos 4 VA', mais 12 VB', igual a 32 menos 24, 8. Vou simplificar aqui, ó, ambos os membros da equação por 4. Então, eu vou ficar com menos VA' mais 3 VB' é igual a 2. Ou, se preferir, multiplicando ambos os membros por menos 1, VA' menos 3 VB' é igual a menos 2. Ou VA' é igual a menos 2 mais 3 VB'. Vamos guardar esse resultado? E agora eu vou usar outra informação que ele me deu. O coeficiente de restituição é igual a 0,3. O que é o coeficiente de restituição? É a velocidade relativa de afastamento, que vai ser o quê? VA' mais VB', dividido pela velocidade relativa de aproximação, que vai ser 8 mais 2, ou seja, 10 metros por segundo. Isso é igual a 0,3. Desenvolvendo, VA' mais VB' é igual a 3. Mas eu já sei que VA' corresponde a 2 mais 3 VB'. Ó, continuando, mais VB' é igual a 3. Então, 4 vezes VB' corresponde a 3 mais 2. VB' vai ser igual a 5 dividido por 4. Ou seja, VB' vai ser igual a 1,25 metros por segundo. E agora dá para achar o VA'. VA' vai ser igual a menos 2 mais 3 vezes VB'. Quem é VB'? 1,25. VA' vai ser igual a menos 2 mais 3,75, ou seja, VA' corresponde a 1,75 metro por segundo. Agora, a direção e o sentido dessas velocidades. Como eu encontrei ambos os valores positivos, indica que eu acertei na escolha, ó, da direção e do sentido dessas velocidades depois da colisão. Ou seja, a velocidade B vai estar na direção horizontal e da esquerda para a direita, e a velocidade de A após a colisão vai estar também na direção horizontal, mas com sentido da direita para a esquerda. Quarto exemplo. Considere uma bola de bilhar chocando-se perpendicularmente contra uma parede com velocidade v, num choque perfeitamente elástico. Seja m a massa da bola e ΔT o intervalo de tempo que dura o choque, supondo conhecidos mv e ΔT, determine a intensidade da força média que a parede exerce sobre a bola. Então vamos lá. Primeiro, Marivaldo, quando ele disse supondo conhecidos mv e ΔT, o que é que ele quer dizer com isso?
na sua resposta só vai poder aparecer MV e ΔT. São números. E só esses números podem aparecer. Nenhuma outra letra, nenhuma outra incógnita. Então vamos lá. Como o choque é perfeitamente elástico, então não vai ter perda de energia. A bola de bilhar atingiu a parede com a velocidade v e ela vai retornar com a velocidade de módulo igual a v. Então, se eu adotar esse sentido aqui como positivo, ela chegou com a velocidade menos v e retornou com a velocidade v. Eu sei que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Ou seja, a quantidade de movimento depois da colisão menos a quantidade de movimento antes da colisão vai ter que ser igual à força vezes o tempo. Vamos considerar essa força aqui como sendo a força média, uma vez que na realidade a força pode variar durante essa colisão. Então, a quantidade de movimento depois da colisão, m vezes v, menos a quantidade de movimento antes da colisão, m vezes menos v, é igual a força vezes o tempo. Ou seja, eu vou ficar com mv, menos com menos dá mais mv é igual a F vezes ΔT. Conclusão, esta força média é igual a 2 vezes mv sobre ΔT. Então aqui agora cabe uma discussão mais aprofundada. Uma pessoa está num carro a uma certa velocidade e está sem cinto de segurança. O carro colidiu com um poste, por exemplo. A variação da quantidade de movimento é inevitável. A pessoa está inicialmente com a mesma velocidade do carro e, após essa colisão, ela vai parar. Então, ela vai de uma certa quantidade de movimento inicial para uma quantidade de movimento final igual a zero. Então, observe, se eu for fazer um gráfico da força que vai atuar sobre essa pessoa com o tempo, isso vai me dar um gráfico mais ou menos assim, sendo que este intervalo de tempo ele é muito curto. A força que vai atuar sobre essa pessoa, ela vai variar chegando a um valor máximo, trazendo um prejuízo absurdo para essa pessoa, machucando, e tudo isso por conta deste pequeno intervalo de tempo, já que a variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso, corresponde a essa área aí. Só lembrando, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. No gráfico da força versus tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo me dá o impulso, ou seja, me dá a variação da quantidade de movimento. Essa variação é inevitável. Agora, o que é que a gente pode fazer, Marivaldo, para reduzir os efeitos dessa colisão? A gente pode aumentar o intervalo de tempo. Que maluquice é essa, Marivaldo? Aumentar o intervalo de tempo? O impulso é inevitável, ou seja, a variação da quantidade de movimento é inevitável. Ou seja, essa área aqui, desse novo gráfico vai ser a mesma. Agora, a força máxima que vai ser aplicada na pessoa, agora vai ser menor. Sim, Marivaldo, e qual é a mágica aí? Como é que você vai ampliar o tempo? Como é que você vai ampliar o intervalo de tempo? Simples, essa é a função do airbag. Ele vai amortecer, aumentando o tempo para que ocorra a variação de quantidade de movimento, que a gente já viu que vai ser inevitável.